Amados, eu gostaria de vos convidar para uma meditação na palavra do Senhor. Essa passagem que estaremos meditando hoje, por diversas vezes Deus tem falado comigo através desta passagem. E mais uma vez, aqui estamos para meditar no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, a começar do versículo 4 também. Nos diz assim: E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então, vemos aqui um diálogo de Jesus com a mulher de Samaria, uma mulher samaritana. E os judeus, essa cidade aqui, Jesus estava voltando da Judeia para Galileia. E nessa viagem, Jesus tinha que atravessar Samaria. E judeus sempre davam uma volta para não passar por Samaria. Eram odiados. Mas o versículo 4 nos deixa bem claro. Olha o que é que nos diz. E era-lhe necessário passar por Samaria. Muitas vezes não entendemos o agir de Deus em nossas vidas. Algumas das vezes, por sermos tão limitados, ficamos indagando o porquê de certas coisas. Mas a palavra do Senhor nos está falando através dessa história tão linda registrada na palavra de Deus, nesse momento tão lindo que Jesus teve ali naquela fonte com aquela mulher, dialogando, nos assegura também que é necessário, muitas vezes, passarmos por algum tipo de vales. Deus é quem sabe a finalidade, Ele sempre tem um propósito. Nós que servimos a Deus, nada acontece por acaso, nada. Tudo que Deus permite que venhamos a passar, Ele tem um propósito, porque somos diferentes dos demais, que não têm conhecimento de Cristo, que não servem a Jesus, quem não tem esse elo de comunhão, o qual nós temos. Glória a Deus. E aqui é bem claro quando se diz, e era ali necessário passar por Samaria. Tinha alguém ali muito necessitado? Às vezes você não entende o porquê de muitas coisas que sobrevêm. Por que eu ainda estou neste emprego? Por que eu ainda estou nessa cidade? Por que eu vou trabalhar em tal cidade? Por que isto está me sobrecarregando? Um fardo que para mim parece ser pesado. Por que isto está acontecendo comigo? E a palavra de Deus nos assegura: é necessário passar por estes momentos. E era ali necessário passar por Samaria. A samaritana
encontra-se, né, com Jesus ali naquele poço e logo surge um diálogo. Jesus sabia tudo, porque ele é Deus. E ele sabia tudo que se passava na vida daquela samaritana. A sua vida particular, né, os seus dissabores, as suas decepções, as suas aflições, a tristeza que acompanhava o seu coração. Tudo Jesus conhecia. Ele apenas começou aquele diálogo ali para que ela fosse falando e abrindo o coração para ele e para que também ele chegasse onde queria, o ponto forte ali daquele diálogo. E veja bem, a samaritana, ela morava em Sicá. O poço estava no vale de Siquém. Entre Sicá e Siquém ficava ali o poço. E ela veio ao poço buscar água aproximadamente meio-dia. Ela, chegando no poço, encontrou Jesus no poço de Jacó. E, como a Bíblia diz, todos os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos, mas Jesus ficou ali no poço. Mas na sua onisciência, Jesus ficou esperando o momento da mulher samaritana chegar ali para ter com ele um diálogo. Jesus não foi, ficou, os discípulos que foram, e Jesus estava ali no poço descansando. E Jesus, né, começa um diálogo com aquela mulher samaritana. E ele pede água para beber. Aqui no versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. A Bíblia diz, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, ela sabia como eram as leis, como elas eram regidas também. E ela respondeu: como sendo tu judeu, estou vendo que tu és um judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Como? Justamente eu, que sou samaritana, você me vem me pedir água para beber? Coisa, né? Ela ficou assim, admirada. E aí, Jesus estava ali naquele momento com a finalidade de, através daquele diálogo, aquela mulher derramar o seu coração, abrir o seu coração, e ele vir com água viva, que transforma, que sara as feridas, que preenche todo o vazio do homem. Judeus e samaritanos, naquela época, não havia nenhuma comunicação. Ela, como pode, além de o Senhor estar falando comigo, o Senhor é um judeu, e ainda vem me pedir água? Que absurdo! E ela responde, né, no versículo 9, não é assim? Como, sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Mas olha, era ali necessário Jesus passar em Samaria. É necessário. Você está passando por uma Samaria da vida, por um momento difícil, por um lugar que você nunca imaginou estar passando, está morando, está trabalhando, está convivendo. Mas é necessário. Depois você vai entender muita coisa. E sabe, nem tudo você vai entender. Algumas coisas Deus permite que venhamos a entender, mas outras não. Porque não é necessário. É necessário aquilo que Deus permite que venhamos a entender. Mas os mistérios de Deus são insondáveis. São mais profundos, muito mais do que possamos imaginar. Era-lhe necessário passar por Samaria.
Que encontro maravilhoso! Glória a Deus! Como você ficaria sabendo que era Jesus e estivesse num poço e você fosse buscar água? Como seria o seu comportamento? Nós que já conhecemos Jesus. Ela ainda não conhecia. Depois ela veio a entender, né? E a revelação que ela teve da pessoa de Jesus. Mas ela ficou admirada. Como pode esse homem? É judeu, não se fala judeu com samaritanos, não tem nenhuma comunicação. E ainda pedir que eu dê água. E logo eu. E Jesus viu nela o que ninguém viu. Que coisa tão linda. Por isso que eu amo Jesus. Porque ele vê como ninguém vê. O homem vê mais o aparente e julga muito, né? O homem é tendencioso a fazer julgamentos. Eu li um certo livro que dizia assim: geralmente as pessoas falam bem daqueles que elas amam e têm a tendência de falar mal de quem elas não amam. Mas Jesus não. Né? Jesus sempre amou a todos, sempre veio ao encontro de todos, até de uma samaritana. E ele vê cada um de nós por dentro. Por mais que eu queira revelar a pessoa que eu sou, eu nunca vou revelar tudo o que eu sou a ninguém. Mas nas minhas entranhas, lá dentro do profundo da minha essência, do que eu realmente sou, só Jesus que conhece. Só Ele que sabe todas as coisas. E Jesus viu que ninguém viu, falou com aquela mulher o que ninguém falou. Nunca ela tinha ouvido palavras semelhantes. Ele viu e ele falou. Ele amou. Ele viu como ninguém. Ele falou como ninguém. E ele abraçou como ninguém. Como eu amo esse Jesus, que é tão diferente das pessoas que julgam tanto, que fazem escolhas de quem vai amar, fazem escolhas de quem vai abraçar. Mas Jesus, ele viu, ele falou com a samaritana, ele chegou perto da samaritana, glória a Deus, e ele sentiu o que ninguém nunca tinha sentido por aquela mulher samaritana, Jesus. Aí vemos aqui nesse diálogo, ele falou com ela o que ninguém nunca falou. Ele viu da mulher samaritana o que ninguém nunca viu. E ele sentiu um amor, uma compaixão. Tirou aqueles momentos para ficar falando com uma mulher só. O evangelismo ali foi entre uma pessoa só, evangelismo pessoal. Ele chegou diante daquela mulher e ficou ali, gastando tempo, ouvindo, escutando, vendo, amando e chegando mais perto das suas necessidades. E Jesus a instruiu acerca da água viva. O que é que nos diz versículo 10 até o 15. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se você tivesse sabendo quem está aqui diante de você, ele não só era para dar água, mas água viva, ele tem poder de dar também. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, tu não tens como que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? Como pois? Onde tens essa água viva? Eu não estou ainda entendendo. Que água viva é essa? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os filhos e o seu gado? És tu maior
que tem este poder de dar água viva, mais do que Jacó, Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água aqui de Jacó, desse poço, vai tornar a ter sede. Sim, eu sou maior do que Jacó. Olha, qualquer um que vier tomar aqui, encher os potes, levar para casa, tomar dessa água do poço de Jacó, que você está perguntando se eu sou maior do que ele. Qualquer um que chegar aqui nesse poço, tomar dessa água, voltará sempre a ter sede, vai sempre voltar ao poço e vai sempre se abastecer e voltará a ter sede muitas outras vezes. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa água que eu estou falando, mulher samaritana, não é essa aqui que você está vindo buscar. É uma água viva. Ela é vida eterna. Você nunca mais voltará a ter sede. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água então. Se o Senhor tem uma água que eu vou tomar e nunca vou ter mais sede, eu quero sim dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Então, se o Senhor tem essa água, eu quero. Coisa linda, não é? Disse-lhe Jesus: vá, chama o teu marido e vem cá. Jesus foi justamente onde mais ela precisava ouvir. Lá dentro, onde ninguém vai. Ninguém. Onde ninguém tinha chegado. Jesus chegou. Jesus foi. Jesus falou: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher: meu marido? Respondeu e disse: não tenho marido. Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Ela já ficou: quem é esse homem que sabe tudo da minha vida? Eu nunca vi esse homem, nunca falei com ele. E Jesus foi e continuou o diálogo: porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é também teu marido? Isso disseste com verdade. Você falou sim. Você nem tem, e esse 5º agora também não é seu marido. Você falou toda a verdade. Aí Deus deu uma revelação a ela. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Estás dizendo tudo o que aconteceu na minha vida. Eu nunca falei, eu não te conheço, mas eu estou sentindo, reconhecendo que tu verdadeiramente és um profeta. Glória a Deus. E continuou o diálogo. E Jesus instruiu sobre a água. Jesus explica que a água que ele dá, ela nunca mais terá sede, que era uma alegria permanente, que era a salvação, a vida eterna. E os seus impedimentos, quais seriam? Quais seriam? O versículo 16. Vai, chama teu marido. E ela reconheceu: não, eu não tenho marido. Ela vivia em pecado. E Jesus descobre: sim, você não tem marido. Você já teve sim, que esse que você tem não é. Esse agora também não é. E Jesus revela os segredos do coração, que só quem conhece o nosso íntimo por inteiro é Jesus. Glória a Deus. Os segredos do coração: porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, vejo que és um profeta. Ela, naquele momento, ela reconhece:
esse homem é diferente. Ninguém nunca parou para me ouvir, ninguém nunca falou para me escutar, para falar, para dialogar, muito mais um judeu que não se comunica com o samaritano, e agora ele vem revelar tudo. Ele é um profeta. Eis que vejo que tu és um profeta. E ela teve uma revelação de Jesus, primeiro como judeu, maior que Jacó. Quando ela disse, tu és maior do que Jacó, que foi quem cavou esse poço, tu és maior do que Jacó, profeta. Ora, que revelação divina aquela mulher teve. Jesus reconheceu como judeu, maior que Jacó, profeta, que disse tudo que estava acontecendo na vida dela. E sabe também, como Messias, o versículo 25 diz, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Reconheceu como Cristo. E olha, coisa linda foi, Jesus disse, eu o sou. Ela disse, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Glória a Deus. Que diálogo esse? Olhe, quando você estiver temeroso, temerosa, leia essa passagem, Jesus falando com a mulher samaritana, com aquela que a sociedade não dava crédito, com aquela que ninguém parava para falar, parava para escutar. Uma mulher renegada, uma mulher sem valor na sociedade, mas Jesus parou no poço. Que demonstração de amor ao pecador, aquele que é necessitado da sua presença, da sua salvação, da sua companhia. E ele parou no poço, dialogou com a samaritana, falou o que ela nunca tinha ouvido. Ele viu o que ninguém nunca tinha visto antes. Chegou, abraçou, amou. Eu sou, aleluia, eu sou Cristo, aleluia, que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivera falando com a mulher, todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Olha o que ela disse. Ela saiu do poço ali do diálogo que tinha estado com Jesus. E ela correu para fazer missões já, creu. No mesmo momento ela creu na mensagem, glória a Deus. Correu e foi à cidade. E sabem, e ela disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Porventura, não é este o Cristo? E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Ela ouviu a mensagem, aceitou, abraçou, creu. Não ficou só para ela, ela correu mesmo até a cidade. Chegando ali na cidade, vinde, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito.
Porventura não é este o Cristo? Era-lhe necessário Jesus passar por Samaria. Aleluia. Muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus em nossas vidas. Só que Deus está nos levando para lugares que ali vamos ser canal de bênção para alguém. E muitas vezes queremos ficar fazendo escolhas de onde vamos, de onde devemos ficar. Não, temos que estar na direção de Deus. Era-lhe necessário Jesus passar por Samaria. Era-lhe necessário estar naquele poço. A samaritana iria chegar para pegar água. E Jesus deu água viva, água que brota para a vida eterna. Jesus ainda é o mesmo. Ele nos vê como ninguém vê. Ele nos ama como ninguém nos ama. E Ele nos abraça com amor incondicional. Muitas das vezes nós queremos amar quem talvez em troca tenha algo para nós. Mas Jesus, Ele ama com amor incondicional. É um amor que olha para o pecador e vê ele uma pessoa necessitada de salvação. Ele nos vê um ser carente da sua companhia e Ele chega perto, Ele abraça, Ele fala, Ele renova as nossas forças. Então é necessário, sim, passar por Samaria. Deus está falando hoje com alguém, com algumas pessoas. Ele falou comigo. É necessário passar por Samaria. Ele é quem determina tudo, Ele é quem direciona tudo, Ele sabe o que é melhor para todos nós. Ele não foi com os discípulos e vão buscar comida, mas aqui no poço vai chegar uma mulher carente, necessitada, e eu vou falar com ela como ninguém falou. Eu vou ver, eu vou revelar o coração dela, eu vou descobrir, desvendar os mistérios da vida dela. E ela é uma mulher carente do meu amor. Jesus viu, Jesus sentiu, Jesus abraçou. E Ele ainda hoje faz o mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ainda é o mesmo, que vê como ninguém vê, que abraça como ninguém sabe abraçar. Ele fala, Ele nos escuta. Aleluia, como ninguém sabe escutar. Glória a Deus.